Ok, dando continuidade àquilo que nós falamos no último vídeo, nem sempre os modelos de séries temporais eles vão apresentar todas aquelas componentes simultaneamente. Ok? Então, o modelo pode apresentar tendência e sazonalidade, mas não apresentar a parte cíclica e irregular, ou pode apresentar a parte cíclica e movimentos irregulares, mas não apresentar a tendência ou a sazonalidade, e por aí vai, e assim em diante. Então, a ideia geral é, identificamos um modelo, temos que ver qual é o componente que o modelo apresenta e remover. Mas, de forma geral, os exemplos que eu vou apresentar aqui, os modelos vão ter apenas a parte de tendência e sazonalidade. Mas quem tiver interesse em aprofundar esse tópico, que é um tópico muito interessante, por causa daquilo que é a sua aplicabilidade em diversas áreas de conhecimento, e mesmo quando vocês estiverem trabalhando em uma determinada empresa, vocês vão precisar, de forma implícita, desse conhecimento de séries temporais para descrever uma determinada característica. Então, é sempre bom que vocês aprofundem aquilo que é o vosso conhecimento nesse tópico. Ok, agora vou apresentar alguns modelos de decomposição, ok? Isto é, eu tenho uma série temporal, ok? Que é aquela sequência ordenada no tempo. Eu preciso fazer uma previsão. Para eu fazer uma previsão, eu tenho que obter um determinado modelo, eu tenho que usar um modelo de decomposição. Para eu decomposição no sentido de remover aquilo que são as características ou as flutuações que a série temporal apresenta, ok? Então, para tal, o modelo de decomposição ele vai nos permitir identificar quais componentes estão atuando naquele conjunto de dados em particular. Isto é, eu tenho um conjunto de dados ordenados no tempo, ou seja, tenho as vendas, ou, por exemplo, o consumo de eletricidade de uma determinada uma residência em função do tempo, e eu quero analisar qual é o comportamento da série temporal. Qual é o comportamento da série temporal? Então, eu vou ter que identificar primeiro que modelo eu posso usar, analisando aquilo que é o comportamento da série, e depois, de seguida, vou usar toda aquela abordagem para deflacionar a série. Ok? Então, primeiro vamos identificar quais componentes estão atuando no conjunto de dados, em particular, além de possibilitar obter os índices ou as equações que vamos usar para fazer a previsão. A questão crucial é, no modelo clássico nós encontramos o modelo aditivo e o modelo multiplicativo. Então, qual dos dois modelos nós podemos usar? Okay? De forma geral, eu depois vou responder à questão de qual dos modelos vamos ter que usar. De forma geral, vamos seguir esses passos. Eu tentei resumir em 7 passos, essas etapas que nós vamos usar. E os passos que nós podemos usar para decompor uma série temporal, primeiro, vai ser coletar os dados. Ok? E esses dados, o desejável é que os dados estejam pelo menos na escala mensal. É que dados em escala diária apresentam muitas flutuações, então é necessário que a gente pegue dados um pouco mais concentrados. Vamos representar graficamente os dados para procurar observar algum comportamento da série ou alguns elementos, aqueles elementos, tendência, ciclos, componentes irregulares e por aí vai. Vamos obter um índice por estação, que pode ser utilizado em procedimento chamado como mínimos quadrados. Ou seja, de forma geral, nós vamos estimar uma reta de regressão, usando aquela abordagem do método dos mínimos quadrados, da reta de regressão, mas a nossa reta de regressão agora vai ser a tendência em função do tempo, ok? Mas também, essa tendência nós podemos estimar usando médias móveis, ok? Ou seja, a primeira etapa nós vamos usar médias móveis, depois vamos usar os mínimos quadrados e por aí vai. Vamos desestacionalizar os dados, ou seja, vamos remover a componente sazonal. De seguida, se houver essa componente, mas para o nosso caso sempre vai ter, os exemplos que eu vou apresentar sempre vão ter a componente sazonal. Vamos remover a tendência da média, ou seja, vamos remover a tendência. Nesse caso, se forem dados, observações dados em um ano, a tendência, as médias móveis podem ser de ordem 12. Vamos calcular média de 12 em 12 observações,
ou podemos calcular médias de 4 em 4 observações, no caso de dados de dados trimestrais, ok? São 4 trimestres, eu vou pegar os dados do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre de cada ano, ou calculando as médias e assim sucessivamente. Ou podem ser dados semestrais, okay? Que são 2 semestres por ano, então vamos calcular a média de 2 em 2 semestres. No passo 6, vamos remover as variações irregulares, ou seja, a partir das médias móveis de 3, 5, 7 meses e por aí vai, dependendo daquilo que é a escala dos dados. E no fim vamos fazer previsão dos valores futuros com base nas observações passadas. Aquelas observações que me permitiram calcular a tendência, usando a reta de regressão ou médias móveis. Ok, e a decomposição do modelo, basicamente, para a gente decompor um modelo, vamos denotar por Y, que é a nossa variável de interesse, ok? As vendas, por exemplo, ou o consumo de eletricidade vai ser o Y. O T vai ser a função do tempo. Se eu falo do consumo de eletricidade, vai ser o consumo em função de qual tempo. Okay? A variável de interesse, a equação da série temporal, basicamente, que vai relacionar esse consumo ou a produtividade de uma determinada empresa como função de tempo, ela vai depender da componente tendência, a componente cíclica, a componente sazonalidade e a componente irregular. Ou seja, o modelo vai depender desses 4 componentes. Então, todos eles avaliados num instante de tempo t. Isto é, a função y, o y, que é a variável de interesse, vai ser uma função desses 4 componentes. Ok? Então, a função exata em 1, o f de t, ct, st e o yt, ele pode ser aditivo ou multiplicativo, dependendo daquilo que é o modelo que a gente tem interesse em usar. Okay? O modelo aditivo, ele é obtido somando todos aqueles componentes. Vou pegar a tendência, vou somar com a componente cíclica, vou somar com sazonalidade, vou somar com a parte irregular. Lembrando que essa parte irregular, da mesma forma como na parte da análise de regressão, essa componente irregular ela tem média zero. Okay? É um ruído branco. Ruído branco porque tem média zero e variância constante. Okay? Então, na maior parte das vezes, nas aplicações, exemplos ou exercícios, a gente sempre vai assumir que esse termo de erro aqui é zero. Ou essa componente irregular. Mas podemos, a gente vai assumir que esse termo vai ser igual a zero se a análise gráfica não sugerir a presença de componentes irregulares. Porque se houver componentes irregulares, aí já a coisa muda. Okay? Mas também o modelo de decomposição ele pode ser multiplicativo, que é aquele modelo que considera que uma determinada série ela pode ser resultante do produto ou produtor daquelas componentes. Ou seja, eu vou pegar a componente tendência, vou multiplicar com a componente cíclica, multiplico com sazonalidade e em seguida vou multiplicar com aquilo que é componente irregular. Ok. E como identificar se um determinado modelo ele deve ser, ou seja, se eu tenho um conjunto de dados, como é que eu vou identificar se os dados sugerem o uso do modelo aditivo ou multiplicativo? Essa é uma questão muito interessante. Okay? Então, para responder essa questão, primeiro a gente vai ter que fazer uma análise gráfica e avaliar aquilo que é o comportamento ou o padrão dos dados. Analisando em função do gráfico. Analisando em função do gráfico, naturalmente. Ok? Então, o modelo aditivo pode ser usado se as variações da série forem constantes. Ou seja, se a série tiver variações constantes, mais ou menos constantes, aí podemos usar o modelo aditivo. Mas, se à medida em que o tempo aumenta, a variância também a série começa com valores muito pequenos, à medida em que o tempo aumenta, a flutuação vai aumentando. Então, significa que a variabilidade ela não é constante. Ok? Então, nesse caso, vamos usar o modelo multiplicativo. Mas, esse é um conhecimento que vocês devem ter. Provavelmente, eu ainda não tenho certeza, provavelmente os exercícios que eu vou colocar nas atividades, eu vou pedir um modelo e outro. Eu vou especificar uso modelo aditivo ou multiplicativo. Mas vocês devem ter esse conhecimento
Porque pode ser que eu coloque lá uma série de gráficos para vocês me identificarem e me ajudarem a identificar qual dos modelos deve ser usado. Então, vocês devem conhecer isso. Okay? De forma geral, eu tenho esse comportamento. Observe que, ok, nos primeiros meses, esses são dados mensurados em meses, nos primeiros meses, nesse primeiro gráfico, com essas curvas a vermelho, eu tive alguns picos, mas analisando aquilo que é a variabilidade não mudou tanto. Porque eu só tive esses 3 picos, ou na análise de séries temporais nós chamamos isso de spikes. Nós tivemos esses 3 spikes, esses picos aqui, mas, tirando eles, a variabilidade é constante. É quase a mesma. Diferentemente do outro modelo. O outro modelo começa começa com uma variação constante, ok? Mas a partir de um determinado instante de tempo, a partir de 8, começou a apresentar mais flutuações, ok? A variabilidade foi mudando. A partir de um determinado instante já não é constante. Isto é, para esse modelo, claramente, ou para esse tipo de dado, claramente eu posso usar um modelo aditivo, ok? Que apresenta a variabilidade constante, que é aquilo que eu tenho aqui. Usamos o modelo aditivo se as variações da série forem constantes. Já o outro modelo, como à medida que o tempo aumenta, eu vou tendo mais flutuações aqui, então o modelo adequado para esse tipo de dado é um modelo multiplicativo. Ok? É dessa forma que a gente vai... Primeiro pegamos o conjunto de dados, vamos fazer a análise gráfica e vamos identificar o comportamento da série e vamos decidir que modelo vamos usar para analisar esses dados. Ok? E como é que vou obter a componente de tendência? Também vamos seguir esses passos para obter a componente de tendência. Primeiro, podemos obter a componente de tendência usando a reta de regressão. Ok? Podemos obter a componente de tendência usando médias móveis, mas também podemos obter a tendência usando o método de alisamento exponencial. Eu ainda estou meio indeciso se vou colocar esse método de alisamento exponencial, ainda vou pensar nisso. Eu vou analisar aquilo que é a pertinência desse método e aquilo que é a vossa ementa. Mas existem esses 3 métodos de alisamento que esses 3 métodos que podem ser usados para obter aquilo que é a tendência. O método da reta de regressão é aquela abordagem toda que vocês estão a fazer nas atividades, lá no Moodle, é pegar um conjunto de dados e escrever a reta de regressão. Mas a coisa que muda agora é que no lugar de y, você vai ter a sua tendência. Nós queremos estimar a tendência usando os valores observados que nós temos. Então, como esses valores eles estão observados em função do tempo, isto é, se for as vendas, eu tenho vendas em função do tempo. Número de casos de Covid, eu tenho o número total de casos de Covid em função do tempo. Consumo de energia, eu tenho consumo em função do tempo. Então, o tempo vai ser o seu x. Aquele x que você colocava lá no modelo de regressão linear simples, agora vai ser o tempo. E esse tempo nós vamos designar 1, 2, 3, 4, até pegar todos os períodos que nós temos. Ok? Podemos usar o método de médias móveis. Médias móveis consistem, nós vamos pegando, dependendo da ordem de médias móveis, se for médias móveis de ordem 2, vamos pegar as primeiras 2 observações, vamos calcular a média. Depois, vamos deixar a primeira, vamos pegar da segunda com a terceira, calculamos a média. Deixamos a primeira e a segunda, vamos pegar a terceira e a quarta, calculamos a média. Deixamos a terceira, vamos pegar a quarta e a quinta, até terminar todas as observações, calculando as médias móveis. Ok? Mas também temos um método de alisamento exponencial, que consiste em atribuir um determinado peso, um alfa, que é uma ponderação, ok? Que o alfa varia de 0 a 1, e essa ponderação ela vai permitir, de alguma forma, vai nos permitir que a gente obtenha aquilo que são os valores da tendência, usando o alisamento exponencial. Ok? Quanto ao uso da reta de regressão, como eu disse anteriormente, vamos denotar por TI, que é a nossa variável resposta, aquele Y que a gente usava na análise de regressão. Não confundam com esse Y, porque essa é a resposta da série temporal. Eu estou a comparar esse Y com aquele Y da reta de regressão, do outro tópico. Então, o Y estimado vai ser beta0 mais beta1 vezes o tempo. O tempo, como disse anteriormente, vai ser 1, 2, 3, 4, exatamente como está aqui. Por aí vai. Eu vou apresentar um exemplo
para ser mais claro, vou apresentar um exemplo, vou mostrar a vocês passo a passo como vamos obter esses tempos. Ok? Sendo TI, que vai ser uma contagem, são valores inteiros, e os valores de TI chapéu são obtidos substituindo os tempos, já tenho os coeficientes beta 0 e beta 1. Se eu substituir os tempos TI, eu vou ter aquilo que é a minha estimativa para um determinado valor de TI. Como é que eu calculo as médias móveis? Imagine que eu tenho um conjunto de dados de tenho numerados 1, 2, 3, 4 até lá, ok? Imagine que eu quero calcular as médias móveis de ordem K. Façam de conta que aqui não são apenas três células. Façam de conta que tem muitas outras células entre eles. Temos K células aqui. Ok? Então, o que é médias móveis? Médias móveis significa, se eu tenho esse conjunto de dados, eu vou calcular a média dessas primeiras K observações, que vai ser pegar este, mais outro, tomar todos os valores de K, vou dividir pelo número de observações, que é o K, vou ter uma determinada média. Então, tendo essa média, eu vou colocar na parte central dos dados. Isto é, se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 observações, é um número ímpar, então, qual é a observação que está no meio? Você tem 1, 2, 3. O valor 3 é que está no centro dessas 5 observações. Então, a média móvel que você for a colocar vai estar na mesma linha que o 3. Ok? Se o número for par de observações, aí você pode escolher. Se você tiver 2 observações, por exemplo, você quer calcular as médias móveis, é recomendável que você coloque na segunda observação. Ok? Nesse caso, imagine que sejam 3 observações. Você calcula as médias móveis. A média móvel você vai colocar na mesma linha que essa observação central. Se fossem 2 observações, se eu usasse apenas essas 2, eu ia calcular a média móvel e ia colocar na segunda observação. Ok? Mas, no exemplo, vocês vão entender melhor como se faz isso. Ok, já calculei a primeira média móvel. Na segunda média móvel, eu vou esquecer a primeira observação. Vou pegar a partir da segunda até aqui, que é exatamente, nós só deslocamos uma unidade para a direita, então esquecemos. À medida que você deixa esse, tem que acrescentar outra observação. Calcula a segunda média móvel, coloca no valor central. Ok? Para calcular a terceira média móvel, esquecemos essa observação, deslocamos para a direita, então vamos ficar, essa seta vai estar aqui, e esse deslocamos para cá. Vamos deixar 2 observações para trás. Calculamos a média móvel aqui, que é somar todas as observações e dividir por K. Vamos fazer a quarta, quinta, sexta até a 10ª etapa. Então, na 10ª etapa, nesse caso a 10ª média móvel, vai ser pegar as últimas K observações e calcular as médias móveis, a média. Então, daqui aqui já terminamos. Isto é, se o número de observações que você tiver aqui, naturalmente você ainda vai ter, depois de você pegar esses K, você pode deslocar. Mas acontece que ao deslocar para cá, você não vai conseguir ter exatamente K observações. Você vai ter talvez K menos 1 observações. Essas que sobraram aqui. Então, como as K menos 1 observações não chegam nessa ordem K, a minha média móvel vai terminar exatamente nesse ponto aqui. Ok? Então, é dessa forma que a gente vai calcular as médias móveis. Então, a equação em 4, essa equação da tendência aqui, ela vai ser usada se o gráfico representado a partir dos dados mostrar uma tendência crescente ou decrescente. Isto é, se os dados de séries temporais eles apresentarem uma tendência crescente ou decrescente, nós podemos usar essa equação de tendência para obter a tendência usando essa reta de regressão. Mas, na maior parte das vezes, nós vamos usar médias móveis para obter aquilo que é a tendência. Ou seja, de forma geral, caso eu me esqueça de colocar isso nas listas de exercícios, vocês podem me lembrar, que eu vou ter que dar uma olhada de quais são os exercícios que eu vou colocar e que método vocês vão ter que usar. Mas, em geral, de forma geral, vai ser sempre médias móveis. Isso para calcular a tendência. Mas, quando chegar à fase de fazer previsão, eu vou usar a reta de regressão para obter as estimativas e depois, em função daquilo que são os índices de sazonalidade, eu vou removendo. Okay? Vocês vão entender melhor com o exemplo. No caso da ausência da tendência, vamos usar médias móveis, como disse anteriormente, para isolar
e assim obter o componente de sazonalidade. A ordem das médias móveis são calculadas em função da ordem ou periodicidade dos dados. Se os dados estiverem mensurados mensalmente, as médias móveis vão ter ordem 12, porque um ano tem 12 meses. Ou, se forem observações que vão de janeiro até junho, vão ser 6 meses. Ok? Se os dados forem trimestrais, vamos dividir por 4, que são 4 trimestres. Se os dados forem bimestrais, vamos ter 6, porque vamos ter 6 bimestres durante o ano. Se os dados forem semestrais, então temos 2 semestres, então a ordem das médias móveis vai ser de 2. Okay? Como observação, em geral usamos o método das médias móveis para remover a tendência dos dados, por forma a nos permitir fazer previsões mais confiáveis. É isso que eu venho falando já faz muito tempo. Okay? Então, para a gente obter a sazonalidade, observem que a gente tem esse modelo. Okay? Vamos partir do pressuposto que o nosso conjunto de dados ele não tem o efeito da sazonalidade. Esta equação é igual a essa, mas eu estou a assumir que os dados não têm efeito da sazonalidade. Isto é, que a sazonalidade é nula, é zero. Então, partindo do pressuposto que a sazonalidade, essa quantidade sazonal é zero, a componente sazonal é zero, então o modelo vai se resumir nessa maneira. Ok? Então, e o erro, também, a componente irregular, como disse, na maior parte das vezes é zero, então eu posso escrever aqui ou não. Nisso, a componente sazonal você vai obter subtraindo os valores originais, o y original que você tiver. Se for as vendas, por exemplo, você vai pegar as vendas, vai subtrair pelos valores da tendência, que você obteve usando o método das médias móveis. Se for o consumo de eletricidade, você vai colocar qual foi o consumo, okay? Quantos quilowatts você consumiu durante um determinado mês e qual foi a estimativa por médias móveis daquele consumo. Aí você vai calcular essa diferença para obter aquilo que são as variações sazonais. Ok? Os valores T de T são aqueles obtidos usando a reta de regressão, okay? Ou o método dos mínimos quadrados. Da mesma forma, com base nessa equação, eu posso obter a tendência removendo a sazonalidade. Isto é, eu posso passar a sazonalidade para lá e eu vou estimar a tendência. Mas, em geral, o que tem sido feito, na maior parte das vezes, como eu consigo calcular a tendência usando médias móveis, normalmente eu calculo a tendência usando médias móveis e, de seguida, eu vou calcular aquilo que é o índice sazonal. Para obter a sazonalidade, ok? Ou o componente sazonal ou o índice de sazonalidade, a primeira etapa é agrupar os dados, ok? Agrupar os valores ou a série sem tendência em função daquilo que são os períodos. Se os dados, você tem uma tabela onde tem ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, o ano 1 está dividido em mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, então há necessidade da gente escrever essa tabela de uma outra forma, de tal maneira que nos permita fazer uma análise desses dados. No exemplo vocês vão entender melhor. De seguida vamos calcular as médias referente a todos os períodos sazonais e esse valor será o índice de sazonalidade daquela semana, mês, bimestre, trimestre ou semestre. Ou seja, eu já calculei os índices de sazonalidade fazendo a diferença entre os valores observados e a tendência que eu obtive usando médias móveis. Então, a seguir, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média. Se os dados estão em semanas, eu vou pegar a primeira semana de cada mês. Ok? Eu tenho janeiro tenho a primeira semana de janeiro. Fevereiro tenho a primeira semana de fevereiro. Ou seja, e assim sucessivamente. Vou pegar todas as primeiras semanas, vou agrupar, vou calcular a média. Vou pegar todas as segundas semanas. Se forem semestres, vou pegar todos os primeiros semestres de cada ano, vou juntar eles, vou calcular a média. Vou ter o índice sazonal referente ao primeiro semestre global. Segundo semestre, vou pegar todos os segundos semestres de todos os anos, os índices que eu tiver, os índices de todos os segundos semestres, vou calcular a média desses índices, vou ter o índice referente ao segundo semestre. De tal forma que se a ideia for de fazer previsão para o primeiro semestre do próximo ano, eu vou pegar o índice global do primeiro semestre
vou ponderar com aquilo que foi a estimativa que o futuro que eu tive. O mesmo vai acontecer para o segundo semestre. Ok? Por exemplo, se o índice sazonal do primeiro mês será a média aritmética dos valores... eu quis dizer, por exemplo, o índice de sazonalidade para o primeiro mês de uma série de dados vai ser a média aritmética de todos os meses de todos os anos, aquilo que eu expliquei. Ok? Porque a sazonalidade é caracterizada por períodos inferiores a um ano, esses índices não devem ser assumidos como sendo constantes ao longo do tempo. Os índices de sazonalidade não são constantes. A presença da sazonalidade ela deve ser observada quando o índice de sazonalidade são substancialmente diferentes de zero. Ok? Porque se o índice de sazonalidade for igual a zero, significa que não há sazonalidade nos dados. Ok? Que não existem aquelas curvas nos dados. A curva é constante. Então, se ela for constante, há necessidade de remover a sazonalidade? Não, se ela não tem sazonalidade. Então, é necessário que esses índices de sazonalidade sejam diferentes de zero. Mas a soma, atenção, a soma dos índices de sazonalidade globais, aqueles que você calculou, aqui você vai calcular a média de a média do índice de sazonalidade de todos os primeiros meses. Então, depois você vai calcular de todos os segundos meses, de todos os terceiros meses, e assim sucessivamente. A média global daqueles índices de sazonalidade de todos os períodos deve ser igual a zero. Ok? Mais uma vez, teoricamente pode ser difícil vocês entenderem, talvez é a primeira vez que vocês estão a ver isso, mas quando eu apresentar o exemplo, eu coloquei lá toda a explicação possível, todas as etapas para vocês entenderem melhor. Para obter uma sazonalidade, aquilo que eu falei anteriormente, em geral espera-se que a soma dos índices sazonais do modelo aditivo seja igual a zero. A soma dos índices de sazonalidade global no modelo aditivo deve ser zero. Se essa soma for diferente de zero, significa que há excesso de sazonalidade, ou seja, o excesso de sazonalidade ainda prevalece nos meus dados. A remoção da tendência que eu fiz não foi suficiente para eu remover a sazonalidade. Porque ainda continua, existe uma fração, por mais que seja tão pequena, mas existe ainda uma fração de sazonalidade nos dados, e eu preciso fazer uma correção desse índice de sazonalidade global. Okay? Então, para remover o excesso de sazonalidade, vamos ter que calcular aquilo que são as médias, ou excesso de sazonalidade por período, e posteriormente vamos subtrair esse fator de correção nos índices que a gente obteve, naquelas médias que a gente obteve, que não somaram zero. Então, as novas médias corrigidas vão somar zero. E aí podemos usar esses novos índices corrigidos para ponderar aquilo que são as estimativas que nós obtivemos e fazer a previsão. Os resultados obtidos agora somam zero, ok? Claro. E então os índices obtidos pelo modelo aditivo podem ser usados para fazer previsão. Foi o que eu disse. Um índice de sazonalidade menor que zero significa que a variável YT naquele período teve um valor observado abaixo da média. Ok? Sempre que o índice... Imagine, eu vou calcular o índice de sazonalidade do primeiro semestre. Atenção, vou calcular o índice de sazonalidade do primeiro semestre de uma série de valores, de anos. Né? Tenho 5 anos, vou pegar todos os primeiros semestres e vou calcular a média do índice sazonal. Se esse índice for negativo, significa que em média, okay, os valores de Y naquele primeiro semestre de todos os anos é média. Okay? Em média, os valores foram menores do que os valores da tendência. Aqueles valores da tendência que a gente obteve usando médias móveis. Ok? Caso contrário, então, se o índice de sazonalidade naquele período for positivo, significa que os valores observados foram maiores comparando com a média. Ok? Então, nesse exemplo aqui, nós temos aquilo que é o gráfico referente a esses dados. Eu tenho o ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5 e ano 6. Então, acontece que cada ano os dados estão mensurados, estão agregados em semestre. Eu tenho o primeiro semestre do primeiro ano,
o segundo semestre do primeiro ano, tenho o primeiro semestre do primeiro ano, o segundo do primeiro ano e assim sucessivamente. Então, o que seria o meu tempo? Ou simplesmente o T, o TI. O TI, quando eu falo de TI minúsculo, eu me refiro ao TI minúsculo, que é esse. É esse TI, ok? Que eu estou falando ali. Então, porque essa quantidade aqui é a tendência, esse é o tempo. Então, o que eu vou fazer? Com base nesses dados, eu vou chamar esse primeiro semestre do primeiro ano, vai ser 1, o segundo vai ser 2, o primeiro semestre do segundo ano vai ser 3, o segundo semestre do segundo ano vai ser 4, ou seja, essa é uma questão de contagem. Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 observações. Então vai colocar o T exatamente assim. A primeira observação, você coloca 1, 2, 3. Você pode usar esses semestres ou pode usar os valores observados. Mas a dica é essa. Você tem que começar de 1, 2, 3. Se tiver 1000 observações, o tempo vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 1000. Se tiver 5 observações, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Se tiver 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começando da primeira observação, do primeiro ano, até a última observação, ok? Do último ano. Então, nisso nós já temos os nossos tempos. E tenho as vendas, ok? O que eu vou usar? Eu vou precisar usar as vendas, que é o meu valor observado de Y, ok? E vou usar os tempos. Para ajustar a reta de regressão, usando a tendência, aquela reta de tendência, você vai usar essa quantidade aqui como sendo a sua tendência, o TI, e aqui vai ser aquilo que é o seu tempo. E esse é o nosso comportamento das vendas. Naturalmente, apresenta uma tendência, ok? Apresenta uma tendência, mas essa tendência ela não é tão crescente assim, ok? Então, a gente pode suavizar essa tendência usando o método das médias móveis. Nós podemos remover essa tendência usando médias móveis. Os dados são mensurados numa escala inferior a 1 ano, no sentido, para cada 1 ano eu tenho semestres, então é inferior a 1 ano, por isso existe sazonalidade, ok? Esses picos que vocês conseguem observar. E eu fiz esse gráfico que são as vendas, aqui, esses valores no eixo do Y, em função do tempo. O tempo é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 12. Como podem observar, esse tempo ocupa o valor do X, na análise de regressão linear simples, e as vendas ocupam o valor do Y naquela análise. Ok? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, tenho que observar quantos períodos eu tenho. Eu tenho 2 períodos. Cada ano é caracterizado por 2 períodos, que é semestre 1 e semestre 2. Ok? Então, se cada ano é caracterizado por 2 períodos, eu posso calcular aquilo que é a soma, o total de 2 períodos. Por isso que eu coloquei total móvel, TM significa total móvel de 2 períodos. Ok? E o que é o total móvel de 2 períodos? O total móvel de 2 períodos é pegar o valor referente a esses 2 períodos e somar. Vou ter 23 mais 40 dá 63, venho colocar o valor aqui. Ok? Da mesma forma que eu podia pegar simplesmente esse valor e colocar na primeira célula, não tem problema nenhum. Ok? Ok? Mais adiante vocês vão entender porque aqui não teria problema. Porque na prática, se eu tivesse interesse em calcular o total móvel de 3 períodos, seria mais fácil. Eu calculava o total móvel de 3 períodos e esse total móvel ia ficar no valor central. Porque eu tenho esse valor, tenho outro, o valor que está no meio é esse, é o central. Então o total móvel colocava no valor central. Mas como estou a pegar médias móveis de ordem 2, o valor central, o centro dessas 2 observações é aqui. Ok? Entre 23 a 40. Então, quando vocês estiverem a fazer isso no papel, vocês podem colocar o valor no meio dessas 2 observações. Mas como eu estou a usar o Excel aqui para fazer automaticamente, o Excel não me permite que eu coloque essa observação aqui. O Excel não me permite que eu coloque essa observação aqui. Mas no papel, quando você estiver a fazer as contas no papel, você pode colocar no meio dessas observações. Aliás, no meio dessas 2 observações. Ok, eu já tenho o primeiro total móvel,
que é simplesmente pegar essas duas observações, somar. O total, o segundo total móvel de ordem 2 vai ser, vou esquecer esse 23, perdão, vou esquecer a primeira observação da venda, vou pegar a segunda e a terceira, da mesma forma, exatamente como mostrei naquela escala. Então, esse total móvel, mais uma vez, devia estar aqui, que é no centro das duas observações, mas como o Excel não me permite, eu vou colocar aqui, ok? Que é o 65. De seguida, vou esquecer essas duas observações, por isso que é total móvel, porque eu vou esquecendo, vou deixando uma observação, vou juntando com as outras que estão mais para baixo. Então, vou deixar essa, vou juntar o 25 com 27, vou ter esse total móvel da 52, ok? Então, depois vou deixar o 25, vou juntar o 27 com 32, calculo o total móvel da 59, deixo o 27, pego o 32, vou juntar agora com a nova observação 48, vou calcular o total móvel, isso dá 80, ok? Então, deixo o 32, que eu já usei por duas vezes, vou pegar essa nova observação que é o 48, vou juntar com 33, isso dá 81, ok? Que é esse valor. Vou deixar o 48, vou pegar o 33 e juntar com 37, isso dá 70, que é esse 70. Vou deixar o 33, vou juntar o 37 com 37, isso dá 74. Vou deixar o 37, esse 37, vou pegar esse 37, vou juntar com 50, dá 87. Vou juntar esses 37, vou deixar o 37, vou juntar 50 com 40, dá 90. Ok? Vou deixar o 50, vou pegar o 40, vou juntar com a última observação, que é 75. Então, se eu deixo o 40, não tem nenhuma outra observação que eu possa juntar com 35 para me dar total móvel. Por quê? Porque eu tenho dois períodos. Não posso usar um único período. Ok? Eu precisava de um outro período aqui. Então, como não tenho, vou terminar aqui. Então, o que acontece? Se eu pegasse esse valor e colocasse aqui, significa esse 75 estaria aqui. E eu teria uma célula vaga, eu teria uma célula em branco aqui embaixo. Essa célula estaria em branco. Da mesma forma como essa célula ficou em branco, porque eu peguei esse total móvel, ao invés de colocar no 23, eu coloquei na linha de 40 na linha de 40. Então, pegar esse valor, puxar um pouco mais para cima, não muda nada. Por que não muda nada? Porque na segunda etapa, da mesma forma como eu perdi essa observação, eu preciso equilibrar isso. Porque eu não posso perder uma observação inferior e na parte superior eu ainda continuar com essa observação. Não, não posso. Eu preciso equilibrar. E como é que vou equilibrar? Vou calcular outros totais móveis, mas agora usando os totais móveis de ordem 2. Para eu conseguir, se eu perder uma observação aqui, nessa célula, eu tenho que perder também uma observação nessa célula de baixo, para que os dados, os totais móveis, eles estejam centrados. Ok? Então, isso está a acontecer porque eu usei médias móveis de ordem 2. Aliás, eu usei a ordem 2 porque são 2 semestres. Se eu tivesse médias móveis quadrimestres, se eu tivesse os dados em quadrimestres, em que teria 4 em 4 meses, eu teria primeiro quadrimestre, segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre. As médias móveis seriam numa ordem ímpar, então logo a primeira soma, ou o primeiro total móvel, aí estaria centrado. Eu ia perder uma observação, ia perder a primeira observação, ia perder a última observação. Então aí estaria tudo bonitinho. Mas, como o nosso K é par, eu perdi uma observação aqui, e aqui embaixo continuo com outra observação. Ou seja, não existe um equilíbrio nas médias móveis. Ok? Então, para eu equilibrar isso, o que eu vou fazer? Vou pegar esses totais móveis de 2 períodos, vou calcular totais móveis centrado de ordem 2. Esse C significa centrado. Ok? Eu acho que vou ter... tem a legenda aqui, desculpa. Eu já estava dizendo que vou ter que colocar a legenda aqui, achei que tivesse esquecido. Então, o TM2 é totais móveis de 2 períodos. O TMC2 é totais móveis de 2 períodos centrados. Ok? Centrados por quê? Porque aqui
Se eu perdi uma observação, aqui no final eu vou perder outra observação. Então eu vou conseguir centrar as observações. Então, para tal, o que vamos fazer? Vamos pegar essas duas observações, vamos somar este mais este dá 120, 128. Vou colocar aqui, ok? Agora você não pode colocar aqui, porque se você soma, coloca aqui, aí vai descentralizar ainda mais as observações, vai deslocar mais para baixo. Então, tem que colocar nessa primeira célula, ok? Vamos inverter. Aqui nós começamos, o total móvel, deixamos a primeira, colocamos na segunda. Mas quando você quer centralizar, ao invés de você deixar essa célula colocar aqui, se você deixa a segunda célula coloca na terceira, vai descentralizar mais. Então, soma o total móvel centrado. Essa soma tem que estar na primeira célula, ok? A primeira célula cuja linha está ocupada pelo total móvel de 2 períodos, que é esse valor. A soma dá 128. Vamos esquecer o 63. O 65 vamos juntar com 52, dá esse valor. Esquecemos o 65. O 52 juntamos com o 59, dá esse valor. Esquecemos o 52. O 59 juntamos com 80, somamos, dá esse valor. Esquecemos o 59. Pegamos o 80, juntamos com o 81, dá esse valor. Esquecemos o 80, pegamos o 81, juntamos com 70, dá esse valor. Esquecemos o 70, esquecemos o 81, juntamos 70 com 74, dá 144. Esquecemos o 70, juntamos 74 com 87, dá esse valor. Esquecemos o 74, juntamos 87 com 90, dá esse valor. Esquecemos o 87, juntamos 90 com 75, dá esse valor. Agora, como você tem, depois vai esquecer o 90, vai ficar só com 79. Não tem nenhuma observação aqui para completar dois valores, que são os dois períodos que nós temos. Atenção, aqui os anos continuam como era antes, é diferente daqui. Aqui eu organizei melhor. Mas aqui significava que podia só colocar um ano, mas acho que deu para entender. Aqui é o primeiro semestre do ano 1, segundo do ano 1. Ok, então o que acontece agora? Eu continuo com aquela observação que eu perdi aqui, nessa primeira célula, mas também acontece que agora que eu calculei o total móvel centrado, perdi também outra observação. Então, agora estamos quites. Os dados estão centrados. Tem os totais móveis centrais. E essa é a primeira parte, onde eu calculo os totais móveis. Depois disso, podemos calcular aquilo que são as médias móveis. Ok? Mas as médias móveis eu vou deixar isso para a próxima aula. Senão o vídeo vai ficar muito extenso. E é isso. Até a próxima aula.